partir de agora, as principais notícias do mundo da bola. Jornal do Futebol. Apresentação Maurício Figueiredo. Oferecimento AZ Contabilidade. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Estamos juntos aqui em mais uma edição do Jornal do Futebol pela Web Rádio Profecia, a sua Web Rádio Católica, nesta noite de quinta-feira. Tudo bem com vocês? Estamos, neste momento, vivendo um dia histórico. Neste dia 8 de maio, tivemos a nomeação, a eleição do novo Papa que vai conduzir a Igreja Católica nos próximos anos, o Papa Leão XIV, o Papa americano, que agora será o novo chefe da Igreja Católica. Desde já vamos pedir as nossas orações, vamos clamar a Deus e que o Espírito Santo conduza o pontificado do novo Papa para que nós possamos sempre estar em unidade com a Santa Igreja Católica, com a Santa Sé e que possamos cada vez mais viver bem a nossa religiosidade. Que seja bem-vindo, Papa Leão XIV, que seu pontificado seja um pontificado muito especial e abençoado. Gente, o Jornal do Futebol começando e vamos trazer aqui as principais informações dos clubes do Rio. Ontem, meus amigos, tivemos um jogo muito complicado para o Flamengo, um empate 1-1, que não ajuda em nada na situação da Libertadores. O Vasco ontem foi atropelado pelo Puerto Cabello. Rapaz, que derrota do Vasco. A gente vai comentar sobre isso aqui. E também vamos falar do jogo do Fluminense hoje contra a equipe do San José, lá em La Paz, e as notícias do Fogão aqui no Jornal do Futebol. Eu sou Maurício Figueiredo, te faço companhia até às 19 horas. Vamos lá! Os jogos de hoje pela Copa Sul-Americana, às 19 horas, Racing do Uruguai e Huracan. Também no mesmo horário, Deportes Iquique e Atlético Mineiro. E às 11 horas, Cienciano e Caracas. Às 21h30, pelo Grupo F, São José joga contra o Fluminense. Os jogos desta noite pela Copa Libertadores tem pelo Grupo D, Talleres Córdoba e Libertad, às 19 horas. Pelo Grupo H, Vélez Sarsfield e Olímpia. No Grupo B, 21h30, Barcelona e River Plate, Universitário e Independente Del Valle, às 23 horas. Pelo Grupo F, o Atlético Nacional recebe o Internacional às 21h30. Jornal do Futebol aqui na Web Rádio Profecia. Agora vamos trazer o noticiário do seu clube do coração. Ontem tivemos um jogo meio, podemos dizer assim, decepcionante para o rubro-negro e a gente vai falar disso agora. Entra em campo Mengão aqui no Jornal do Futebol. Flamengo! O Flamengo volta de Santiago del Estero com 1 ponto após empatar em 1-1 com Central Córdoba em jogo válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Arrascaeta abriu o placar para o rubro-negro no primeiro tempo e Gaston Verón buscou empate para os argentinos na segunda etapa. O Flamengo segue na 3ª colocação do Grupo C com apenas 5 pontos somados após 4 rodadas. A LDU lidera com 8, empatada com o próprio Central Córdoba,
mas tendo vantagem no saldo de gols. O Flamengo segue na maratona de partidas do futebol brasileiro e recebe o Bahia no próximo sábado às 21 horas no Maracanã. O próximo jogo pela Libertadores é na quinta-feira, dia 15, às 21h30, também no Maracanã. Meus amigos, vamos falar um pouquinho desse jogo de ontem do Flamengo e Central Córdoba. No programa de ontem eu já falava da dificuldade desse confronto, já falava que o Flamengo precisava da vitória, já falava que era um jogo de vital importância para a continuidade na Libertadores. Tudo isso nós comentamos aqui ontem no nosso programa. E o que aconteceu? O Flamengo não fez jus ao melhor elenco da América, que todos aí cantam em verso e prosa. O Flamengo decepcionou mais uma vez o seu torcedor, num jogo muito, mas muito, muito abaixo do Flamengo. Mais uma vez o Flamengo joga mal, já tinha jogado mal contra o Cruzeiro, já não fez um bom jogo contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, e isso vem se tornando podemos dizer assim, o novo Flamengo. Um Flamengo que está em queda livre, oscilando para baixo. E isso é preocupante, porque a gente está vivendo um momento da temporada, podemos dizer assim, onde as equipes elas estão começando a atingir o seu auge. Você quer que eu cite um exemplo para você? O Palmeiras. O Palmeiras, nesse momento, ele está em em subida, está num ascendente, podemos dizer assim, que é o time que está empilhando vitórias na Libertadores, está jogando bem o Campeonato Brasileiro, teve o tropeço do Bahia em casa, sim, no meio do percurso, mas é um time consistente, um time regular, um time que vence fora de casa há mais de 20 poucas partidas que não perde como visitante. Ou seja, é um Palmeiras que mostra agora, nessa metade de ano, né, caminhando agora para o mês de junho, que está, assim, sendo cotado como o principal favorito para a conquista de títulos. Então, o Palmeiras está lá. Essa é a diferença para o Flamengo. O Palmeiras está em outro patamar e o Flamengo está descendo. Descendo. Gente, ontem os erros de passes, os erros técnicos, assim, um atrás do outro, aí pode dizer que é o gramado, que o gramado estava alto e tal, mas eu acho que não foi isso, não. O time está caindo mesmo. E o técnico Felipe Luiz está numa situação que ele não está meio que conseguindo alternativas para que esse time possa melhorar. E isso é ruim, porque na fase de grupos da Libertadores, o Flamengo precisa vencer os seus 2 confrontos, vai enfrentar a LDU no Maracanã semana que vem, na quinta-feira, dia 15, e enfrenta o Deportivo Táchira na outra semana, ou seja, de 15 dias depois, volta ao Maracanã para enfrentar o lanterna do grupo. Gente, ninguém imaginava, eu, nem você, rubro-negra que está aí do outro lado, imaginaria que o Flamengo ia passar esse sufoco num grupo muito acessível, tá? Tirando a LDU, é um grupo muito acessível, só que o Flamengo está tropeçando nas próprias pernas. Não é porque o Central Córdoba é um time fascinante, é um time revolucionário, é o novo Barcelona do Guardiola. Não é isso. É porque o Flamengo não joga bem. 3 jogos seguidos que o Flamengo decepciona. E o técnico Felipe Luiz está ali, ó, olhando, tá vendo, e não tá muito legal, não. O Flamengo tem que se resolver. Tem um jogo importante no final de semana contra o Bahia no Maracanã, o jogo às 21 horas no sábado. E aí? O que vai resolver? Vai deixar o brasileiro de lado agora? Vai querer botar os reservas? Porque ele alegou que o time está cansado. Vamos ver aí quais serão as alternativas do técnico Felipe Luiz para tentar fazer com que esse time volte a jogar, porque realmente a situação está muito complicada. Esse empate foi terrível para as pretensões do Flamengo. São 3 pontos de diferença para o Central Córdoba e para a LDU, que tem 8. Ou seja, tem que vencer os 2 jogos e ainda fazer conta. Então, isso com certeza não estava nos planos do Flamengo. Então, o time e o técnico Felipe Luiz tem que arrumar soluções para que possa o time voltar a subir, a ter uma crescente, assim como o Palmeiras tem, que já está classificado com 4 vitórias seguidas no seu grupo na Libertadores. Vamos gerando informação aqui, meus queridos. Esse é o Jornal do Futebol aqui na Web Rádio Profecia e vamos falar agora. Rapaz, o Vasco. Temos que falar do Vasco. O próximo assunto aqui no Jornal do Futebol.
O Vasco sofreu uma goleada histórica na noite desta quarta-feira e perdeu por 4-1 para o Puerto Cabello pela fase de grupos da Sul-Americana. Foi a primeira derrota do clube para um time venezuelano em sua história. Depois da partida, o atacante e capitão Pablo Verrete mostrou indignação. O argentino usou mais de uma palavra, vergonha, ao definir o argentino usou mais de uma vez a palavra vergonha ao definir a atuação da equipe e disse que não pode culpar ninguém, além dos próprios jogadores. Vamos abrir aspas para o Verrete. A verdade é que estou com a cabeça quente. Estou tentando ser comedido com minhas palavras. A verdade é que temos que sentir vergonha. Tomara que isso sirva para começarmos a crescer. Temos que pedir desculpas aos torcedores do Vasco, porque hoje foi uma vergonha. Conclui e fechando aspas para o atacante camisa 99, Pablo Verrete. Meus amigos, a gente já viu esse roteiro, a gente já viu esse filme acontecer com o Vasco em alguns momentos, né, nos últimos anos. O time não se ajeita, o time não se apruma. O técnico interino Felipe Loureiro ontem, ele infelizmente não teve como fazer com que esse time jogasse. O Puerto Cabello, gente, não é o River Plate, não é o Boca Juniors, não é o América de Cali, não é. É o Puerto Cabello, com todo o respeito, perdão, ao clube venezuelano. Mas, gente, você perder da forma como o Vasco perdeu, é uma derrota para balançar as estruturas. Infelizmente, e tomara que isso não aconteça, alguns desocupados vão bater no centro de treinamento do Vasco para querer intimidar jogadores, para poder querer se manifestar de forma violenta, e isso não é o caminho. A gente sabe muito bem que a torcida do Vasco é uma torcida admirável pela sua dedicação ao clube, pela sua torcida, pela forma como lota São Januário. É uma torcida apaixonada. Mas a torcida apaixonada do Vasco está machucada demais. É muita derrota humilhante, gente. Se a gente for pontuar aqui as derrotas, a gente vai ficar um programa inteiro falando, gente. O vascaíno, ele tá de saco cheio, perdão da palavra, disso tudo. É uma situação muito complicada. O time, ele parece que parou numa situação e que ele não consegue sair. E politicamente falando, o Vasco agora está com uma situação de que houve um racha de Edmundo e Pedrinho, Edmundo que apoiava essa gestão do Pedrinho como presidente, e agora ele não é mais da situação, vai fazer oposição ao atual presidente do Vasco. Ano que vem é ano eleitoral. Ou seja, olha a seara de situações que o Vasco está além do campo e bola. A gente tem a situação da SAF, que não se define. Até hoje não tem uma SAF que vá assumir o Vasco depois da 777. A gente tem a questão do técnico, que até hoje não foi definido. O Fernando Diniz é o mais cotado, mas até hoje não houve nenhum tipo de situação para ele assumir o clube. Ou seja, olha quantas coisas acontecem com o Vasco, senhoras e senhores. E o torcedor aí, sofrendo, perdendo jogos para Puerto Cabello, sendo humilhado, porque 4-1, gente, é humilhação. O torcedor do Vasco já não aguenta mais esse tipo de situação. A gente está conversando aqui, meio que em forma de desabafo, para poder mostrar para o torcedor do Vasco o quanto isso é terrível. Quantos e quantos anos o time passa por essa situação. Não é candidato a título, não tem uma vida financeira saudável, não tem os jogadores que possam dizer, nossa, esses jogadores aqui a gente vai conseguir sair. Poxa, é muito triste. A situação do Vasco é muito complicada. E o torcedor vascaíno está de cabeça inchada, está chateado, está magoado e com muita razão. E a gente olha para a situação vascaína e não vê uma luz no fim do túnel. Isso é que é mais terrível. O Vasco tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, tem Sul-Americana na semana que vem, mas assim, qual é a perspectiva do torcedor?
O que o torcedor espera? O Vasco está a 1 ponto da zona de rebaixamento, gente, no Campeonato Brasileiro. Vai passar por esse calvário de novo? De ficar ali flertando com o rebaixamento, como no ano passado, como no ano retrasado? Olha, gente, é muito complicado e não tem nenhuma perspectiva. Não tem. O torcedor vascaíno queria muito poder dizer para você assim, Vasco, olha, o caminho é esse, continua assim. Quando a gente imaginava que o time iria evoluir na semana passada, aconteceu o que está acontecendo ontem. Aconteceu o que aconteceu ontem, né? Uma goleada vexatória para uma equipe de Sul-Americana que não vai se disputar a Copa Libertadores, é para ficar como último do grupo, e acontece isso aí, essa derrota que o torcedor vascaíno tá machucado, tá chateado e com toda razão. E assim, o que a gente tem para trazer é o seguinte, tem que definir um nome, tem que ter um técnico, o Vasco tem que ter um técnico para ontem, para na próxima rodada esse técnico assumir e o time entrar em campo com uma outra postura. Porque se continuar desse jeito, se continuar essa, podemos dizer, essa moleza para poder definir o nome, o negócio vai ficar complicado e o Vasco, se for derrotado no final de semana e cair para a zona de rebaixamento, aí a situação fica ainda mais difícil para o torcedor vascaíno e para a equipe do Vasco também. Gente, esse é o Jornal do Futebol, estamos aqui na Web Rádio Profecia. Vamos daqui a pouquinho para o nosso intervalo, já voltamos trazendo o noticiário do Fluminense com o pré-jogo de hoje pela Copa Sul-Americana. O Fluminense enfrenta o San José lá na Bolívia e também falar das notícias do Dia do Fogão. Não sai daí, a gente volta já. O Jornal do Futebol volta já. Oferecimento AZ Contabilidade. Baixe o nosso aplicativo no Google Play e no iOS. Nos siga nas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube. @Web Rádio Profecia. AZ Contabilidade. Somos especializados em legalização de empresas e imposto de renda. Não se preocupe, aqui você tem todo o suporte necessário. Estamos prontos para tornar os processos mais simples, para você focar no que faz de melhor, fazer o seu negócio prosperar. Por isso, conte conosco. Telefone WhatsApp 22 99922 1737. AZ Contabilidade. Precisa de um transporte seguro e de confiança? Fale com o Marinho Transportes, do Rio de Janeiro e região dos Lagos. Eventos, transfer e viagens. E tem mais, o Marinho trabalha com seguro de carro, caminhão e moto. Isso mesmo, seguro para o seu veículo. Além disso tudo, ainda tem indicação para passeio de barco, passeio de bugre, casa para temporada em Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio. Telefone WhatsApp 21 96482 4667. Marinho Transportes. Gráfica e Letreiros São Judas Tadeu. Fazemos cartões de visita, panfletos, banner, adesivos, carimbo, talões e blocos. A sua marca em boas mãos. O nosso atendimento é via WhatsApp 22 98816 7555. 22 98816 7555. Gráfica e Letreiros São Judas Tadeu. Sintonize a Web Rádio Profecia e leve Jesus a todos os lugares. Profecia, a sua web rádio católica. Estamos de volta com o Jornal do Futebol. Apresentação Maurício Figueiredo. Oferecimento AZ Contabilidade. Fluminense!
O Fluminense vai a La Paz enfrentar o San José em jogo válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 no estádio Hernando Siles. O Fluminense aposta novamente no time reserva na Copa Sul-Americana. A equipe é a 5ª colocada no Brasileirão, vem de vitória dramática contra o Sport e quer se manter na liderança do Grupo F para se garantir diretamente nas oitavas de final. Comandado pelo auxiliar Alexandre Mendes, o Flu terá uma equipe inteiramente reserva, com Serna improvisado de centroavante. A provável escalação do Fluminense tem Vitor Eudes no gol, Guga, Thiago Santos, Manuel e René, Bernal, Hércules e Lescano no meio. E no ataque, Lavega, Paulo Baia e Serna. Meus amigos, o Fluminense, ele tem um desafio hoje contra o San José. Gente, com todo respeito ao San José, é uma equipe limitadíssima, é equipe de Sul-Americana mesmo, está fazendo o seu, mas o Fluminense hoje, ele não é favoritaço. Por que ele não é favoritaço? Porque está com o time bem mexido, né? A gente conta com o René, a gente conta com o Hércules, tem o Guga, tem alguns jogadores que já figuram nesse time titular do Fluminense. Só que não é o time completo. Tá faltando o Ganso, tá faltando o Arias, tá faltando o Fábio no gol, tá faltando o Samuel Xavier, a gente não tem o Martinelli, ou seja, é um time meio que desconfigurado do que a gente está acostumado a acompanhar. Bem, dito isto, meus amigos, o que o Fluminense tem a fazer? Conseguir tentar a vitória. Por quê? Porque a vitória já meio que dá uma xingada e o time com 10 pontos fica muito, mas muito tranquilo na Copa Sul-Americana. Ou seja, no último jogo, no penúltimo jogo penúltimo jogo da fase de grupos na semana que vem, o Fluminense só precisa de uma vitória simples, tranquila, suave, o jogo no Maracanã, para poder definir a sua vaga às oitavas de final de forma direta, porque, gente, volto a repetir para quem não está acompanhando o Jornal do Futebol ou para quem não sabe o regulamento da Sul-Americana. Se classificam 2, sendo que o primeiro se classifica de forma direta às oitavas de final e o segundo vai disputar um play-off com o terceiro colocado dos grupos da Libertadores. Então tem mais 2 jogos que esse segundo colocado tem que fazer para poder se classificar às oitavas. Ou seja, o Fluminense já pouparia 2 datas, já deixaria o time mais tranquilo e poderia, já sabendo que está nas oitavas. Então é só esperar o adversário. Então, assim, é um jogo importante, apesar de ser o San José. É um jogo onde o Fluminense tem condições de vencer, mesmo com o time alternativo, mas não vai ser um jogo fácil. O jogo é lá em La Paz. La Paz tem uma altitudezinha, pode comprometer o rendimento e o desenvolvimento dos jogadores, mas de qualquer forma, a gente vai aguardar. O Fluminense conseguiu um empate com um time bem alternativo contra a União Espanhola na última rodada da Sul-Americana, ficou na liderança, porém a vitória fecharia com chave de ouro essa classificação, não matemática, mas pelo menos bem encaminhada. Então o Fluminense hoje tem uma missão não dura, mas uma missão meio complicada. Não vai ser um jogo fácil para o Fluminense, não. Não pelo adversário, mas sim pelo time que tem, não está acostumado a jogar junto, nem o técnico Renato Gaúcho vai. Então, eu acho que um empate lá não seria um resultado ruim no contexto que o Fluminense tem, porque precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro e tem um jogo complicado, pega o Atlético Mineiro no final de semana, lá na Arena MRV, na Arena MRV com gramado sintético. Agora o Fluminense vai jogar contra o Atlético lá. Tá bom, gente? Então o Fluminense, daqui a pouquinho, às 21h30, entra em campo pela Sul-Americana para defender a sua liderança no grupo, na competição e, quem sabe, com uma vitória, se classificar de forma direta para as oitavas de final. Esse é o Jornal do Futebol e vamos juntos, agora vamos girando aqui o assunto, vamos trazer o noticiário do Fogão aqui no nosso JF. Botafogo!
Nem mesmo a vitória do Botafogo sobre o Carabobo na última terça-feira foi suficiente para apaziguar os ânimos da torcida. As dificuldades do Alvinegro frente a um adversário inferior em termos táticos, técnicos e até físicos irritaram torcedores. Alguns usaram as redes sociais para pedir a demissão de Renato Paiva, contratado no fim de fevereiro. A influência externa por uma possível troca de treinador nunca foi tão grande como agora, mas a diretoria não mudou o posicionamento de antes. John Textor e a cúpula da SAF mantêm o pensamento. Há uma linha de trabalho sendo construída e o desempenho ainda não alcançou o que pode por causa dos desfalques e atuação irregulares de alguns jogadores. Paiva, por sua vez, segue tranquilo com o próprio trabalho, mesmo com o crescimento das críticas dos torcedores. Após a vitória sobre o Carabobo, o português chegou a dizer que se a pressão influenciar o cotidiano, ele não pode estar no cargo que ocupa. Meus amigos, o day after, né, podemos dizer assim, do confronto do Botafogo, né, que foi contra o Carabobo na última terça-feira, não aliviou a pressão, não. Não aliviou, o técnico Renato Paiva ainda está sendo muito questionado, algumas decisões que ele tem tomado na beira de campo não têm sido satisfatórias para alguns torcedores, mas, gente, vamos olhar o copo meio cheio, a vitória veio. Pior é se o Botafogo tivesse empatado lá. Aí a situação ia ficar complicada. Sabe por quê, meus amigos? Porque o Estudiantes venceu a Laú fora de casa, em Santiago, por 3-0. Ou seja, o Estudiantes tem 9 pontos no grupo. Mas o Estudiantes joga com o Botafogo e o Botafogo joga com a Laú, a Universidade de Chile. Ou seja, só depende do Botafogo conseguir essa vaga às oitavas da Libertadores. Vencendo seus 2 confrontos, com os líderes do grupo, né? O Estudiantes e a Laú, o Botafogo se classifica. É missão fácil, gente? Não é. Pela bola de gude que o Botafogo está jogando. Então, não é pelos adversários, é pelo futebol apresentado pelo Fogão. Então, assim, é um momento de avaliar, ver o que precisa ser feito. Eu acho, meus amigos, até que nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo poderia dar uma segurada. Dá uma poupada em alguns jogadores, o Campeonato Brasileiro é importante, mas a gente sabe, são 38 rodadas. Essa fase de grupos para o Botafogo, essa classificação às oitavas de final seria muito importante. Então, assim, eu seguraria alguns jogadores que estão precisando descansar e ir com força máxima no confronto da próxima semana. Porque, meus amigos, um empate em casa, o Botafogo está fora. Então, assim, é importante vencer, são 2 jogos dificílimos, o drama do Botafogo é o mesmo drama do Flamengo, mas eu acho que a situação do Botafogo é mais difícil pelos adversários que tem no grupo, que a Laú e o Estudiantes são adversários fortes. O Flamengo tem a LDU, que é uma LDU muito abaixo dos outros anos, e tem o Deportivo Táchira, que não tá, que já é o lanterna do grupo e ponto. Então, vamos aguardar para ver. O Botafogo precisa voltar a ser um time forte, como era ano passado, oscila demais esse ano e oscila dentro do jogo. O Botafogo está bem, atacando, daqui a pouco recua, não consegue jogar, e o Carabobo, gente, consegue jogar contra o Botafogo. Foi isso que aconteceu na última terça-feira. Então, para a gente ver um Botafogo forte e um Botafogo vibrante, como foi ano passado, é necessário colocar a cabeça no lugar, o técnico Renato Paiva rever suas escolhas e aí sim formar um time competitivo e um time aguerrido para o confronto decisivo que acontece na próxima semana contra o Estudiantes no estádio Newton Santos. Meus amigos, estamos chegando ao final de mais uma edição do Jornal do Futebol. Trouxemos aqui as principais informações dos clubes do Rio, que disputam a Sul-Americana e Libertadores nesse meio de semana. Fluminense entra em campo daqui a pouquinho, às 21h30, mas amanhã, na edição de sexta-feira, vamos falar a respeito da rodada 8 do Campeonato Brasileiro.
jogos importantes para os clubes do Rio e a gente vai conversar muito a respeito deles aqui no Jornal do Futebol. Gente, tudo de bom para vocês, aquele abraço, que Deus abençoe muito a sua vida, que Nossa Senhora lhe cubra com seu manto sagrado e voltamos a nos falar amanhã às 18h30 aqui no Jornal do Futebol, pela Web Rádio Profecia e pelo nosso canal no YouTube. Baixe o aplicativo e se inscreva em nosso canal, ative as notificações lá para você receber todas as nossas informações aqui do nosso programa e também de todos os conteúdos do nosso canal. Daqui a pouquinho, às 19 horas, temos a Adoração Santíssima, começa já já, e eu te faço esse convite para estar conosco, adorando ao nosso Senhor Jesus Cristo e pedindo orações pelo o nosso novo Papa, Leão XIV, que assumiu na data de hoje. Gente, aquele abraço para vocês, fiquem bem e até daqui a pouco na Adoração Santíssima. Um abraço! Com a apresentação de Maurício Figueiredo, esse foi mais um Jornal do Futebol. Oferecimento AZ Contabilidade.